Oi pessoal, bem-vindo ao Teto no Talks. No episódio de hoje iremos abordar um tema que é uma conversa séria, porém grave. E para conciliar essa conversa, estamos aqui com a minha colega Letícia, uma mãe que vai trazer um relato comovente, Michele, a farmacêutica Suelen e a doutora Larissa, para falar um pouco e explicar sobre teto no neonatal. Bom, nesse episódio vamos aprofundar um pouco sobre o teto no neonatal, porque muitas pessoas não conhecem essa condição nos recém-nascidos, e esse silêncio é grande parte do problema. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente quebrar esse silêncio, informar, acolher e levar a informação, porque a informação pode salvar vidas. E por isso que esse episódio é tão importante, porque muita gente nem imagina que o teto não pode afetar um bebê tão novinho. Para isso, doutora Larissa, pode explicar pra gente o que é o teto? Oi, gente, bom dia. Vou falar para vocês o que seria o tétano. O tétano, ele é uma doença causada por uma bactéria chamada Clostridium tetani. Essa bactéria ela vive em objetos contaminados, no solo, em fezes e até mesmo em poeira. Ela entra no corpo por meio de ferimentos, como cortes, queimaduras ou até mesmo pelo colo umbilical. Essa bactéria ela libera uma toxina que compromete o sistema nervoso, gerando espasmos musculares dolorosos e como o trisma, né, que é o travamento da mandíbula. Compromete totalmente o corpo e sim, gente, pode levar a óbito, mas a boa notícia é que ele é totalmente prevenível. Para vocês terem uma ideia, a OMS lançou uma meta global para eliminar o teto neonatal em 1989. Muitos países até conseguiram, inclusive o Brasil, mas isso não significa que os casos ainda sumiram. Ainda pode existir casos, não é, doutora Larissa? Infelizmente, sim. E é por isso que em comunidades mais afastadas, com menos acesso à saúde, esse risco ainda existe, não é? E se a gente não falar sobre isso, ele pode voltar a crescer. Agora, doutora Larissa, no caso do teto neonatal em recém-nascidos, poderia dizer se essa bactéria entra principalmente pelo colo umbilical? Gente, isso mesmo. O tétano neonatal ele é totalmente relacionado ao uso de objetos não esterilizáveis na hora de cortar o cordão umbilical, né? Ou no uso de substâncias perigosas, que são essas substâncias utilizadas culturalmente, que seriam o uso de fumo, pó de café, barro, né? As pessoas que fazem esse tipo de prática não entendem o risco, né? Já que o colo umbilical é uma porta de entrada para diversos tipos de bactérias. Esse local ele deve ser totalmente higienizado e tratado com total cuidado. Sim. E para trazer um olhar mais humano sobre essa doença, estamos aqui com a Michele, uma mãe que viveu isso de perto. Michele, muito obrigada por estar aqui. Você pode contar pra gente o que aconteceu? Então, bom dia, meninas. Isso aconteceu faz agora, né, esse ano, 11 anos, e foi em 2014, né, eu tinha acabado de me mudar do interior do Maranhão, uma cidadezinha em Minas Gerais. Fazia mais ou menos um mês que eu estava lá, e eu tive meu parto natural, foi com a ajuda de uma parteira, e foi tudo bem, né? Quando fez mais ou menos esses 7 dias, quando o meu nenê fez mais ou menos esses 7 dias, ele começou a parar de mamar, ele chorava muito, ele chorava um choro muito alto, ficava todo durinho, e a gente começou a ficar muito preocupado, né? Mas de início a gente achou que podia ser uma cólica, alguma coisa assim, e depois quando ele começou a ficar muito mal, nós levamos ele no hospital, né? No hospital que tinha mais da cidade. E lá, né, o médico consultou ele e viu que se tratava de tétano neonatal. Eu nem sabia que existia tétano em bebês. Eu fui só saber que existia lá, então foi muito difícil mesmo. Nossa, Michele, é até difícil de imaginar, né? Um bebezinho sofrendo rigidez no corpo, choragudo. Nossa, difícil. Michele, muito obrigada por compartilhar sua dor com a gente. Doutora Larissa, os sintomas que a Michele descreveu são bem característicos do tétano neonatal, não é? Sim, gente, os sintomas do tétano neonatal eles são bem característicos. O bebê ele pode apresentar trisma, rigidez muscular, dificuldade para sugar, como ela explicou, espasmos que se intensificam com som e luz, né? Esses sintomas eles geralmente aparecem entre o terceiro e o 10º dia de vida, mas se não for tratado desde o começo, entre o quinto e o sétimo pode se agravar, como foi o caso dela, né? O diagnóstico geralmente ele costuma ser clínico, com base nos sintomas apresentados, mas a mãe consegue também identificar
saber como, porque principalmente como eles são bem característicos, não é difícil de se ter. E, Michelle, você pode me falar um pouco sobre como foi? Se durante a gravidez você chegou a fazer o pré-natal completo, se foi tudo certinho, como que foi? Não, eu fiz apenas 3 consultas, né, de pré-natal, 3 consultas. E eu morava muito no interior, era muito difícil chegar até o posto de saúde, precisava pegar uma condução que demorava muito. E, assim, no interior é tudo muito difícil, então eu só fiz mesmo 3 consultas e eu não sabia sobre a vacina, eu fui saber sobre a vacina no hospital e com toda certeza, se eu soubesse, eu teria tomado a vacina para proteger o meu nenê. E isso só mostra como a desigualdade no acesso à saúde ainda é um problema enorme e que deve ser melhorado muito. Doutora Suelen, poderia explicar um pouco sobre como funciona a vacinação na gravidez, a importância dela? Então, gente, a vacinação é essencial porque ela previne doenças graves como o tétano neonatal. A mãe, a gestante, ela deve tomar a vacina DTPA a partir da 20ª semana de gestação. Mesmo que ela já tenha tomado em outras gestações anteriores, né? Porque ela protege tanto a mãe quanto o bebezinho. E a vacina, ela estimula o sistema imunológico a combater a bactéria do tétano e suas toxinas. O melhor disso tudo, gente, essa vacina é dada gratuitamente no SUS, né? Suelen, você pode me explicar também como que funciona a vacina no bebê? Então, a vacinação contra o tétano, a prevenção no caso, né, começa na infância com a vacina pentavalente. É administrada em 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade. Depois disso, são feitos reforços com a vacina DTP, aos 15 meses e aos 4 anos de idade. E após esse esquema inicial que a criança faz, a cada 10 anos são necessários fazer mais reforços e, se acontecer ferimentos graves, em 5 anos, para continuar essa imunização, né, na pessoa. E vacinar não é só as crianças, gente. Adolescentes, os adultos e idosos têm que se vacinar para... Então, se o bebê já tiver com tétano, o tratamento deve ser feito com imunoglobulina ou, na ausência dela, com o soro tetânico, que geralmente todas as clínicas têm, né? Esse estudo de substância, ele serve para neutralizar a toxina da bactéria, né? Para tentar ver se resolve. Mas na maioria dos casos, o bebê acaba precisando de ventilação mecânica, já que a doença faz com que o bebê tenha dificuldade para respirar, né? Gente, o risco de morte é muito, muito grande, né? O bebê pode acabar vindo a óbito na maioria das vezes. Por isso que a melhor prevenção, a melhor forma de se prevenir é com a vacinação. Michelle, poderia contar um pouquinho como foi o cuidado com o umbigo do seu filho? Alguém te orientou? Não orientou. É assim que eu tive ele, né, a parteira cortou o cordão umbilical com a tesoura que ela sempre usava para poder cortar. E depois de alguns dias ela falou só para a gente poder colocar o fumo, né, que lá todo mundo sabe que o fumo é ótimo cicatrizante, então a gente colocou, né, e eu só fiquei sabendo lá no hospital que essa era uma prática totalmente errada, eu não tinha noção, e que era para manter limpo, então foi complicado. Isso é muito comum mesmo, né, Michelle? Pessoas que não sabem ainda, não têm informações suficientes, fazem isso. Mas o certo, para cuidar do cordão umbilical, é só passar álcool 70 com as mãos bem higienizadas e deixar secar naturalmente, né, gente? E essas substâncias, como até a doutora Larissa falou, que é fumo, pó de café, não podem ser usados no colo para evitar as infecções, né? Realmente achei que eu estava fazendo melhor, né? Então lá eu tive toda essa informação relacionada ao álcool 70. Mas, Michelle, depois dessas informações, como que foram os dias lá no hospital? Voltando para a sua história. Então, os dias lá foram muito difíceis. Ele ficou 37 dias na UTI, entubado, e a gente não podia fazer nada, né? Além de rezar, né? A gente rezava todos os dias para que ele ficasse bem. E depois ele foi para a enfermaria, depois desses 37 dias ele foi para a enfermaria, mas mesmo assim, depois ele receber a alta, ele precisou ficar com acompanhamento de medicação, acompanhamento de fisioterapia, muito autocuidado. Então até hoje me dói muito pensar que isso tudo, né, poderia ter sido evitado com uma simples informação. Sim, gente, informações salvam vidas. Elas precisam chegar em todos os cantos possíveis, principalmente em lugares onde a saúde pública não alcança. Michelle, muito obrigada pela sua coragem. Eu tenho certeza que a sua história vai tocar muitos corações de outras mães que já viveram
longe na gestação. Sim, obrigada a vocês, né, por me ouvirem. E para você que está grávida ou conhece alguém que está grávida, e fale para procurar, né, o posto de saúde mais próximo. A vacina é de graça e ela protege o seu bebê. E muito obrigada, meninas, pelo convite de participar desse podcast. E, gente, toda gestante tem direito à vacina, ela é gratuita pelo SUS e todos devem se prevenir, incluindo adultos, crianças e idosos. É a única forma de se prevenir, gente, e se proteger contra o tétano. E para fechar, o papel das campanhas de vacinação e dos agentes comunitários é extremamente essencial, porque são essas pessoas que levam o acesso à saúde e a vacina e a informação onde o sistema ainda não chega. E se você conhece uma gestante, compartilhe esse vídeo. A informação pode mudar a vida de alguém. Até o próximo Tétano Talks. Obrigada pela companhia.